Olá, muito bom dia para você que acompanha a nossa programação nesta manhã de sexta-feira, dia 18 de junho. São agora 10 horas e 44 minutos. Nós estamos ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora para dar início à segunda reunião ordinária do 6º período legislativo. Período este que teve início ontem com a retomada das reuniões presenciais com os vereadores aqui no plenário da Casa. O plenário ainda continua fechado para a presença da população, mas a população pode acompanhar as reuniões pela programação da JF TV Câmara e também no YouTube da TV. Antes da reunião iniciar, eu converso hoje com o vereador André Luiz, do Republicanos. Vereador, o senhor chegou já no seu primeiro mandato, presidindo aí uma comissão importante daqui da Câmara Municipal, que é a Comissão de Orçamento e Finanças, né? Eu gostaria de ouvir do senhor como estão os trabalhos dessa comissão, principalmente agora com essa retomada das reuniões ordinárias presencialmente, né? Se isso auxilia alguma coisa nos trabalhos da comissão. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos que nos assistem. É muito importante frisar que a volta, a retomada das reuniões presenciais, deixa a gente muito feliz, principalmente porque a gente está aí com a vacina na cidade e bem avançado, e a gente percebe que as coisas estão voltando ao normal. E a volta das reuniões presenciais são fundamentais. Primeiro que o diálogo fica muito melhor e, em se tratando de comissão, e principalmente da Comissão de Orçamento e Finanças, é muito importante até porque está para chegar agora, deve estar chegando por essa semana, ainda hoje ou já no início da semana que vem, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai delinear todo o trabalho do Executivo, e essa lei ela precisa de ser muito bem discutida, ela cabe nela muitas emendas, a participação dos vereadores. Então, a reunião ser presencial se torna fundamental, principalmente nesse momento em que a LDO vai chegar na casa, que é aí uma das leis que é de fundamental importância para o governo, para a organização de todos os trabalhos. Ok, vereador, muito obrigada. Bom trabalho aí na LDO, na Comissão de Orçamento e Finanças e bom período legislativo para o senhor. Nós que agradecemos. Bom dia. Vai começar agora, então, a segunda reunião ordinária do mês de junho, que é composta por 3 processos hoje. JF TV Câmara, Juiz de Fora se encontra por aqui. Boa tarde, aliás, já estou até passando boa tarde. O Mirabel, tirei para ele começar de novo. Estou perdendo até a noção do tempo. Bom dia aos senhores vereadores, às senhoras vereadoras, aos telespectadores da JF TV Câmara, canal 35.1. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores e das senhoras vereadoras para darmos início à nossa segunda reunião ordinária do 6º período legislativo. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, público que nos assiste. Vereador André Luiz. Presente, excelência. Vereador Dr. Antônio Aguiar. Presente, excelência. Vereadora Cida Oliveira. Vereador Cido Reis. Presente, excelência. Vereador Bejane Júnior. Presente, excelência. Vereador Sargento Melo Casal. Presente, excelência. Vereador Wagner de Oliveira. Presente, excelência. Vereador João Wagner Antoniol. Presente, excelência. Vereador Julinho Rossignoli. Vereador Presidente Juraci Schaefer. Presente, excelência. Vereadora Cátia Franco Protetora. Presente, excelência. Vereadora Laís Perrucci. Presente, secretário. Vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho Pardal. Presente, excelência. Vereador Marlon Siqueira. Presente, excelência. Vereador Maurício Delgado. Presente, excelência. Vereador Nilton Militão. Presente, excelência. Vereadora Thalia Sobral. Presente, excelência. E vereador Tiago Bonecão. Presente, excelência. Senhor presidente, há quórum regimental. Havendo o número legal, em nome do povo de Fora,
suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da nossa segunda reunião ordinária do 6º período legislativo. Pela ordem, vereador líder do governo, Marlon Siqueira. Senhor presidente, se puder fazer a leitura dos requerimentos englobados. A solicitação do vereador Marlon Siqueira encontra-se em votação. Os senhores vereadores e as senhoras vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Senhor presidente, na manhã de hoje temos 64 requerimentos. 5 vereador André Luiz, 1 vereador Bejane Júnior, 5 vereador Wagner de Oliveira, 10 vereadora Cátia Franco Protetora, 3 vereadora Laís Perrucci, 4 vereador Nilton Militão, 1 vereador Tiago Bonecão, 2 vereador Sargento Melo Casal, 18 vereador João Wagner Antoniol, 10 vereador Julinho Rossignoli, 4 vereador Pardal e 1 vereadora Thalia Sobral. Todos, em sua maioria, tratam da zeladoria da cidade. A destacar 2 requerimentos. O primeiro, do vereador João Wagner Antoniol, que solicita audiência pública com a finalidade de promover uma transparente e ampla discussão com autoridades públicas e com diversos setores da sociedade juiz-forana acerca do Plano de Participação Popular, PPA. Requerimento do vereador João Wagner Antoniol. Outro requerimento em destaque é do vereador Bejane Júnior, que requer que seja providenciado junto ao órgão competente a inclusão como prioridade na imunização contra a Covid-19 no grupo de comorbidades juiz-foranos que possuem epilepsia. Este é um requerimento do vereador Bejane Júnior. Lidos todos os requerimentos, senhor presidente. Requerimentos encontram-se em votação. Senhores e as senhoras vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Peço Vossa Excelência, vereador, que ontem trouxemos bolo para ele aqui, cantamos parabéns, tá? Que proceda a leitura dos pedidos de informação. Senhor presidente, são 2 os pedidos de informação. O primeiro pedido de informação é do vereador Tiago Bonecão, que solicita à senhora prefeita municipal informações relacionadas ao quadro de médicos da atenção primária. Qual o déficit dos médicos de cada UBS do município? Qual a quantidade do quadro médico da atenção primária em todas as unidades de atendimento de saúde básica do município? Este é o primeiro pedido de informação do vereador Tiago Bonecão. Segundo pedido de informação é do vereador Wagner de Oliveira, que requer a excelentíssima senhora prefeita municipal informações sobre a reabertura do espaço público Praça Nossa Senhora de Fátima, reconhecida pela Lei Municipal 12.974, de 23 de maio de 14, localizada na rua Alfeld, número 1440, bairro Paineiras. Se tem alguma decisão administrativa estabelecendo o fechamento da mesma, pois, sendo uma praça pública, deveria estar aberta ao público. Lidos os pedidos de informação, senhor presidente. Os pedidos de informação encontram-se em votação. Os senhores e as senhoras vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Solicito Vossa Excelência, o senhor secretário Zé Márcio Garotinho, que proceda a leitura do projeto de lei. Senhor presidente, permita-me, antes dos projetos de lei, fazer a leitura de uma moção de aplauso proposta pela vereadora Cátia Franco Protetora. Moção de aplauso aos policiais penais. Lida a moção de aplauso, senhor presidente. A moção de aplauso encontra-se em votação.
Os senhores e as senhoras vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Solicito Vossa Excelência que proceda a leitura do projeto de lei. Senhor presidente, projeto de lei de autoria do vereador Marlon Siqueira Rodrigues Martins. Propõe a denominação do Parque Municipal Sesc Prefeitura de Juiz de Fora de Juraci Neves. Segundo projeto de lei, agora do vereador Sargento Melo Casal, que não é. Senhor presidente, é somente um projeto de lei no dia de hoje. O projeto de lei será encaminhado às comissões competentes. Estamos agora terminando o pequeno expediente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Thalia Sobral. Bom dia a todos os vereadores, vereadoras, quem está assistindo a gente. Só para destacar que a gente fez um requerimento solicitando à Prefeitura que faça uma contratação urgente, emergencial, para a enfermaria mista do HPS. A gente tem sido procurado por alguns funcionários lá, alguns trabalhadores do hospital, e que têm apontado para a gente quase a inviabilidade da prestação do serviço, porque algumas pessoas, alguns trabalhadores aposentaram, outros estão afastados por questão de doença, inclusive impacto da própria pandemia, e que, com o atual quadro de funcionários, está quase inviável a continuidade do serviço e, no momento que a gente está vivendo, essa enfermaria ela tem uma grande importância, né? Na verdade, toda a saúde tem uma grande importância. Então, que a Prefeitura possa fazer uma contratação emergencial, porque a gente corre o risco de colocar aquela unidade lá em colapso por não ter, em alguns turnos, possibilidade até de ter funcionário. Então, a gente faz esse requerimento para a Prefeitura, até aproveita que o líder do governo, se puder, né, acelerar esse contato, porque é uma situação bem complicada, que está sobrecarregando muito, e quanto mais sobrecarga, mais os trabalhadores estão na ativa, também adoecem, mais chance da gente diminuir mais ainda o quadro por afastamento, pela incidência do excesso de trabalho que está colocado hoje lá. Então, só para destacar esse requerimento, que a gente possa aí preservar o atendimento de qualidade na saúde do município. Obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, também as minhas cordiais saudações e bom dia a todos e a todas. Senhor presidente, pedir à doutora Cida, ao Jefferson, para avaliar a possibilidade, na segunda-feira, colocar um projeto de lei de nossa autoria e do vereador José Márcio, é o número 15 de 2019, para a gente avaliar esse projeto aqui na segunda-feira. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Cátia Protetora. Depois, vereador Pardal. Presidente, eu quero pedir autorização aos pares que segunda e terça-feira, para eu me ausentar, que eu tenho um compromisso em Brasília para lutar contra a vaquejada, que estão tentando transformar ela em esporte. E eu fui convidada para estar lá, para representar a causa animal. Solicitação da vereadora Cátia Protetora encontra-se em votação. Senhores vereadores e as senhoras vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado a solicitação de Vossa Excelência. Pela ordem, vereador Pardal. Muito bom dia, senhor presidente, senhores vereadores. Eu quero solicitar também, senhor presidente, que seja incluído para a ordem do dia de segunda-feira um projeto de lei número 62 de 2021, sendo possível, estando dentro das legalidades aí, que possa ser incluído para a segunda-feira. Muito obrigado, senhor presidente. Aproveito aqui para colocar as duas solicitações do vereador doutor Antônio Aguiar, da inclusão de pauta, e também do vereador Pardal. Os senhores vereadores e as senhoras vereadoras que concordam com a inclusão da pauta dos dois projetos permaneçam como estão. Aprovado. Estando em condições, nós vamos fazê-lo. Agora, nós vamos passar para a nossa ordem do dia. Projeto número 1, primeira discussão, processo 8898/2021, que dispõe sobre normas específicas para a responsabilização de locadores, locatários e frequentadores
que participem de eventos clandestinos durante a pandemia da Covid-19 no município de Juiz de Fora e da outras providências. Proposição, projeto de lei 41/2021, autoria, vereador Bejane Júnior. Pareceres já lidos, quórum, maioria simples. Observação, vista vereadores Wagner de Oliveira e Zé Márcio Garotinho. O processo encontra-se em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Bejane Júnior. Bom dia a todos, em primeiro lugar, a todos que nos acompanham, aos vereadores, às vereadoras. Esse é um projeto de lei aí que a gente defende, né, o seu teor aí, visto que nós tivemos muitas festas clandestinas aí, muita irresponsabilidade em meio ao período pandêmico, e muitas das vezes, confesso que até este vereador aqui errou de pensar que o comércio seria um grande vetor de transmissibilidade, e não era. A gente viu o comércio fechar as portas, sacrificava os empresários, sacrificava os funcionários, e abria o Instagram, o Facebook, e via lá festa, 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 festa. Então, uma irresponsabilidade muito grande. Então, seria justamente para precaver desse tipo de situação, visto aí que pode ser que exista uma terceira onda dessa doença, dessa pandemia contra o coronavírus. Então, a gente pede aí aos pares, né, a aprovação aí em primeira discussão, e nós construímos, juntamente com o Executivo Municipal, um substitutivo. Vou enviar hoje para o gabinete de Vossas Excelências, para que vocês possam ter aí um certo conhecimento. Peço aos senhores aí a colaboração, senhor presidente. Peço um minuto de acréscimo. Peço a colaboração dos senhores e das senhoras, e está aberto a discussão, está aberto a construção, como sempre esteve desde o princípio. Muito obrigado a todos. Pela ordem, vereador Sargento Melo Casal. Essa palavra. Com a palavra, vereador Sargento Melo. Presidente, nobre vereador Bejane Júnior e demais companheiros, a pauta é de Vossa Excelência. A gente tem atravessado momentos difíceis em nosso país. Ano passado, a gente falava sobre coisa nova. Hoje, algumas coisas já aprendemos, né, com o ano passado. E esse ano, algumas pessoas ainda acreditam que são coisas novas. E, na verdade, não são coisas novas. Nova é a vacinação, novo vai ser o resultado da vacinação, porque são fases de tudo isso que vem ocorrendo nas nossas vidas. Porém, essa questão de punir, de fechar, de restringir, isso não é nada mais novo em nosso país. Nós temos uma cidade que teve o maior caso de restrição desde o ano passado até hoje. Restringimos tudo. As pessoas começaram a se virar, tentando sobreviver. Alguns setores conseguiram ter retorno financeiro nesse período de pandemia. E um dos setores foi as pessoas de granja. Algumas delas, em algum momento, foram restringidas de alugar os seus locais. Mas nós temos, por favor, só um minuto, nós temos que pensar o seguinte: o culpado das ações da população em defesa de alguma parte, ou é financeira, ou é até mesmo na questão de sobrevivência mental, de se encontrar com seus amigos, arrumar formas de se encontrar, porque nós somos um povo diferente, um povo mais de afetividade, a gente precisa do contato. Hoje a coisa mais difícil que tem é você chegar no cidadão, esticar o braço e tocar o soquinho na mão. Isso parece que arranca da gente aquilo que a gente sempre existiu, que é o aperto de mão, é o abraço fraterno, aquilo mesmo que trazia da gente a nossa aproximação, de mostrar que estamos aqui, estamos vivos e precisamos do carinho um dos outros. E nós, em nossa cidade, ficamos fingindo desde o ano passado que fechar as pessoas em casa era a defesa da vida. E olhem os números nas fases mais restritivas do nosso município. A onda roxa era 40 e poucas mortes quando entrou na onda roxa, com uma semana de antecedência. Uma semana de antecedência, que os números não eram para fazer isso. Entrou-se na onda roxa. Na segunda quinzena da onda roxa,
190 e alguma coisa mortes do Covid. Mais 15 dias depois, 190 e tantas mortes do Covid. Por quê? Porque nós estamos vivendo aqui uma era de pessoas sabendo que isso não funciona em nosso país, que é a restrição, colocando todo mundo dentro de casa, e o índice de transmissibilidade dentro de casa e dentro das comunidades, cada dia aumentando mais. As pessoas não podem trabalhar dentro do protocolo. Não podem. Tem que ir para dentro de casa, arrancar a máscara e transmitir entre seus parentes. Então, está concedido, meu amigo. Agradecendo a parte do vereador Sargento Melo e, através de Vossa Excelência, gostaria de me dirigir ao vereador Bejane Júnior. Realmente, eu não me sinto confortável votar nesse projeto de Vossa Excelência, aplicando uma multa de 50 mil para alguém que, às vezes, não tem juízo e está organizando uma festa, sabendo que os nossos ônibus andam com 80 pessoas lotados e a gente não tem punição. Eu não poderia me sentir confortável vendo os bancos lotados, filas em pontos de farmácia popular para pegar, ou até mesmo em UBS, e não ter punição. E eu aplicar uma multa de 50 mil para esse cidadão. Então, eu até falei com Vossa Excelência que não ia me manifestar, mas eu não consigo. Vou deixar bem claro, não quero fazer carga, mas quero que Vossa Excelência entenda, mas, infelizmente, pensando dessa forma, eu já fico aqui já com minha declaração e agradeço a Vossa Excelência a parte. Então, dando continuidade ao pensamento, nós conseguimos restringir as pessoas, colocando-as de maneiras diferentes, e hoje, não tirando o mérito de Vossa Excelência, porque é uma coisa bem pensada realmente, é uma tentativa de defesa de alguma forma, porém nós estaremos punindo pessoas que às vezes estão querendo sobreviver. Elas precisam disso. E nós, do poder público, não soubemos lidar com essas partes de restrição desde 2020. Reiniciamos tudo de novo. Quando as pessoas poderiam estar fazendo seus eventos, aqui em Juiz de Fora sempre restringiu mais. O índice de mortalidade no Brasil é 2, alguma coisa. O nosso aqui aproxima de 3 na cidade de Juiz de Fora. Então, as nossas restrições, maiores que algumas outras cidades, que os índices estão menores que o nosso, demonstra que essa restrição não deu certo. Então, eu não vejo como ficarmos punindo pessoas, obrigando as pessoas a fazerem aquilo que elas não querem, vai ser a solução. Mas sim uma campanha mais de corpo a corpo, de conversa, seria a solução. De sensibilidade, nobre vereador Marlon. Sensibilidade em abrir, em alguns momentos, alguns setores que foram massacrados desde março do ano passado. Esses setores de granja, de eventos, pessoas que poderiam estar lá com o violãozinho dele, hoje num cantinho do bar, com seus protocolos estabelecidos, não podem. Estão sem fazer desde o ano passado o complemento da sua renda, ou até mesmo a sua renda. Porque nós restringimos demais. E os índices não foram tão suficientes. E olha que nós só não colapsamos ainda mais o sistema, que todo mundo acha assim, é porque nós estamos restringindo. Não é nada disso. Nós aqui na Zona da Mata temos que levantar a mão para o céu. O nosso setor de hospitais e atendimento à população é enorme. No estado de Minas, nenhum outro local se compara à nossa região de atendimento hospitalar. E isso ninguém leva em conta. E nós aqui hoje vamos ter que decidir como vamos punir. Não tirando o mérito do nobre vereador, porque realmente as demandas de eventos que chegaram nos nossos gabinetes, de responsabilidade de algumas situações, foram enormes. Mas eu, vereador,
suba aqui hoje para lhe dizer que não é nada contrário a Vossa Excelência, a sua intenção, mas eu não punirei as pessoas por estarem tentando, de alguma forma, sobreviver mentalmente, como de saúde. Às vezes arriscando a própria vida, não é isso? Em algumas coisas. Mas eu não me sinto muito feliz, porque eu não acho que a condução da pandemia em nosso município foi exemplo igual as pessoas comentam aí no dia a dia. Não acho. É só olhar os índices de mortalidade no nosso município, vocês verão que as restrições não foram como nós pensamos. Não porque eles usaram isso de maldade. Na verdade, todos tentaram restringir, fazendo um pensamento do bem. Não, eu não quero que as pessoas morram. Isso não, a gente não há de convir, que a gente não tem que discutir isso. A gente entende todas as pessoas de comitê e tudo mais. Mas, em momento algum, abriram a conversa de entender que isso não deu certo. E não dará certo no nosso país. Nós temos uma população totalmente diferente, com culturas diferentes, com modo de viver diferente de outros países. Às vezes a gente cobra uma Suíça no Brasil. Nós não teremos uma Suíça no Brasil. Nós somos o Brasil. Nós somos um povo diferente, vivemos diferente e sobrevivemos diferente. E por isso que muito me orgulha de ver que vários brasileiros saem do nosso país e conseguem sobreviver de maneira muito forte em outros países, até mesmo em grandes dificuldades. Porque nós estamos preparados para a vida. Porque aqui a gente vive, aqui a gente tem um corpo a corpo. E não igual a outros países que as pessoas nem se cumprimentam dentro de alguns bairros. Nós aqui, até mesmo nos bairros mais restritivos de espaçamento, ou então naqueles que têm um espaçamento maior, nós procuramos o contato corpo a corpo. Em outros países não, as pessoas conseguem sobreviver sem conversar, mas nós não. Então nós temos que aprender a viver de maneira como o brasileiro vive, com restrições sim, mas temos que conversar com a comunidade, verificar os protocolos que precisam ser feitos e usar de uma maneira diferente a informação de que a pessoa precisa se restringir, mas de uma maneira diferente, e não tentando impor, porque desse jeito nós não vamos chegar em lugar nenhum. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Projeto em discussão pela ordem, vereador proponente, vereador autor, Bejane Júnior. Senhor presidente, respeitando muito aqui o posicionamento do vereador Sargento Melo, do vereador Wagner, é uma casa democrática, mas colocar aqui, porque eu mesmo, eu já cantei, eu já sobrevivi durante um bom tempo da minha vida na noite. Então, muitas das vezes eu posso estar ferindo até algum amigo próximo, que está na sobrevivência mesmo, nessas festas. Mas a gente tem que entender que se a gente depende do estender de mão para a gente entender que a gente está vivo, de repente esse estender a mão e beber num copo próximo ao outro, daqui 15 dias não vai estar vivo mais. Protocolo, vereador Sargento Melo, respeitando muito Vossa Excelência, mas protocolo em festa, não existe protocolo em festa igual está tendo. Eu boto no telão aqui para Vossa Excelência ver, eu trago esse vídeo e coloco posteriormente. Não existe. São 200, 300 pessoas dentro de uma sala projetada para 20. É um absurdo o que está acontecendo. Então, eu acho, pelo menos na minha cabeça, ou eu defendo o comércio aberto, ou eu defendo as festas continuarem acontecendo em Juiz de Fora dessa maneira. Eu acho que nós já estamos na beirada de sair dessa pandemia e voltar a uma normalidade. Nós já estamos nos acréscimos, estamos nos 46 do segundo tempo. Essa é a minha esperança e a minha fé. Agora, não tem como, na minha cabeça, defender Judas e Jesus Cristo ao mesmo tempo. Hoje, minha cabeça está montada para quê? Vamos manter o comércio aberto, porque eu chamo a responsabilidade para mim. Eu estava errado lá atrás. Eu estava errado quando eu defendi fechamento de comércio. Pode ter sido por quê? Por medo, por um apavoramento da minha parte. Mas dá medo mesmo. Eu tenho pai idoso, eu tenho avó idosa, eu tenho avô idoso, eu tenho 4 filhos. Eu tenho que ter medo. Eu não sou feito de pedra, eu sou feito de carne e osso. Então, naquele momento, eu defendi o fechamento do comércio. Hoje, jamais defenderia. Mas eu estou aqui passando limpo as ações do meu mandato, chamando a responsabilidade para mim. Agora, a responsabilidade da transmissão é de alguém, porque o vírus não bate na porta da casa da pessoa e fala, opa, dá licença, é o coronavírus, eu estou entrando. Não é assim. Acontece a transmissibilidade dentro da própria casa. A gente sabe. Mas não é por isso que se causou uma pandemia no Brasil inteiro, num período curto de tempo.
altamente mortal e transmissível. Então, a minha cabeça é de que nós estamos aí passando por momentos difíceis e de que essas festas clandestinas, onde uma granja que cabe 100 pessoas, estão colocando praticamente 500, 600. Eu trago o vídeo e coloco no telão. É sobrevivência de alguns? É, mas da grande maioria é bagunça. Ah, precisa aliviar a cabeça. Tá bom, mas alivia a cabeça com outra coisa. Pô. Compra um videogame, compra uma vara de pescar e vai pescar. Agora, o que não dá é para colocar toda a comunidade em risco por conta de luxos e prazeres individuais. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Uma boa tarde. Pela ordem, vereadora Laís Perruti. Obrigada, presidente. Bom dia a todas, bom dia a todos. Queria também aqui fazer coro à fala do vereador Bejane Júnior. A gente analisou bastante esse projeto, né? Já veio para a ordem do dia, foi pedido vistas, e aí a gente teve tempo para analisar. Acho que são tentativas, né? Tentativas de acertar e acabar com a pandemia. Pode ter erros, pode ter acertos na condição da pandemia na cidade. Não é fácil lidar com isso. De fato, não é mais novo, a gente já está há mais de um ano e meio na pandemia aqui no Brasil, não é novo, mas sim, ainda causa estranheza, a gente ainda não sabe de fato como o vírus se comporta, muito difícil. Então, assim, como o próprio nobre vereador Melo falou, os índices aqui no Juiz de Fora de morte, de casos, são muito altos, então a gente tem que sim reinventar, fazer novas tentativas para ver se dá certo, se diminui. A gente não tem a receita pronta, se a gente tivesse, a pandemia já estava acabando. Então, assim, eu acho que a gente não pode, por alguns erros que acontecem, como, por exemplo, às vezes o transporte tá lotado, a gente não pode, por essa razão, também justificar outros erros, que são festas clandestinas, que acontecem todos os dias, está acontecendo muito, gente. A gente recebe muitos relatos. E a fiscalização não dá conta de fiscalizar. Então, a gente precisa, de fato, de ter algumas medidas como essa, Bejanin, para que a gente possa coibir mesmo, porque se bate a fiscalização lá, tem uma multa. E uma multa, gente, que é uma multa bastante significativa. Por quê? Quanto vale uma vida? Quanto vale? A gente sabe a questão de festas, e já soube relatos, por exemplo, de festinha de criança, que a minha irmã é pediatra, minha irmã me relatou isso esses dias, que 2 crianças que estavam na mesma festinha de criança, pegou Covid e estavam internadas. Então, assim, não é só essas festas grandes, né? São outras festas pequenas também, a gente tem que estar sempre falando aqui. Então, Bejanin, queria dizer, te parabenizar pelo projeto e dizer que meu voto é um voto favorável, porque acho que são tentativas de frear a pandemia, é isso que a gente precisa fazer. Vamos errar, vamos acertar, mas com a certeza de que a gente está tentando frear esse vírus que já tanto tirou muitas pessoas nossas, inclusive pessoas próximas nossas aqui, mas quase 500 mil pessoas no Brasil. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Thalia Sobral. Peço uso da palavra. Com a palavra, vereadora Thalia Sobral. Solicito o vereador Militão que assuma os trabalhos aqui. Pela ordem, presidente, até que a vereadora Thalia caminha para a tribuna. Pela ordem, vereador Wagner. Senhor presidente, agradecendo, mas é para contribuir, né, já que a gente está debatendo o projeto, o que me chama a atenção, vereadora Laís? Nós aplicamos, conforme a sugestão do vereador Bejane, punição para algum segmento, mas me incomoda passar lá no esporte e ver aquela fila, entendeu? Aglomerações. Então, assim, vereador, a gente tem que ser muito sincero nas nossas decisões, porque é muito fácil a gente colocar punição para os outros e para nós, poder público. Qual a punição? As pessoas cobram da gente. Eu, às vezes, fico calado e não falo, mas eu sofro isso na pele e tenho certeza que todos os outros 18 vereadores aqui sentem isso e é cobrado, como Vossa Excelência também. Então, qual a punição que nós vamos colocar para nós, antes de nós colocar para os outros lá fora? É essa questão que eu defendo aqui. Obrigado. O projeto continua em discussão. Pela ordem, vereadora Thalia Sobral. Com a palavra, vereadora Thalia Sobral. Obrigada, presidente. Sem mais discussão, eu faço pedido de vista. Tem alguns itens do projeto que eu gostaria de dialogar mais com o vereador Bejane. E é isso. Obrigada. O pedido de vista da vereadora Thalia Sobral encontra-se em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão.
Aprovado de vista da vereadora Thalia Pela Sobral. ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. Ainda já encerrou as discussões, né, até com o pedido de vista da colega Thalia. Só para acrescentar um pouco também a fala da vereadora Thalia e da vereadora Laís também, que eu acho que foi muito importante. No que diz respeito, quando a Thalia disse que realmente tem alguns problemas com relação aos profissionais de saúde lá do HPS, né? Muitas pessoas se aposentando, muitas pessoas deixando de fazer o atendimento na qualidade que realmente aquele hospital sempre tem com as pessoas, em função da redução de profissionais. Na mesma linha, seguiu também a vereadora Laís, falando também com a redução de número de fiscais de posturas aqui na nossa cidade, né? Então, eu quero também reforçar, vereadora Laís, e até pedir, porque em 2016 foi feita aí uma abertura de um concurso, de um edital, que está valendo até hoje, e nós sabemos que esse ano não pode ter uma contratação de profissionais em função da Lei 173, né, que inviabiliza essa possibilidade, mas na mesma linha da vereadora Thalia, lá também tem vários profissionais se aposentando, né, que consequentemente se cria a vacância que possibilita, independente da Lei 173, de trazer novos profissionais. E a expectativa é essa, porque tanto na saúde quanto também na fiscalização, é fundamental que nós tenhamos esses profissionais. Eu quero deixar aqui registrado aqui esse posicionamento, e quem sabe a vereadora Laís, também muito próxima lá à prefeita, possa tentar fazer como é que a gente pode dizer? Dar direitos, né, às pessoas que tanto se empenharam para poder prestar o concurso, e que naturalmente há necessidade de também agora a prefeitura reconhecer essa possibilidade, até no tempo necessário, porque realmente está bastante reduzido o número desses profissionais. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, eu queria parabenizar a vereadora Thalia, também ao vereador Pardal, pelo levantamento desse assunto, né? Realmente nós estamos passando por uma situação com relação a recursos humanos. São todos os setores que estão assim, né? Nós lá no Departamento da Criança também estamos passando algumas dificuldades. E existe o vereador Pardal, a vereadora Thalia, também a Laís, que está aqui hoje como representante do governo. Me parece que essa lei ela não permite novas contratações, mas as substituições elas podem ser feitas, né? Então, o impedimento é para que você aumente o seu corpo, né, de funcionários, né, mas não a substituição. Então, eu entendo que é um ano ainda difícil, né, com muitas dificuldades que nós estamos tendo, mas valeria a pena, né, Laís, ver junto ao Executivo a possibilidade de ter atendido essas recomposições, porque realmente, né, os trabalhadores estão sentindo uma dificuldade muito grande na manutenção de serviços, em função disso, de aposentadoria, licenças médicas, uma série de outras coisas. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Laís Perru. Acho que é isso, né? Acho que tanto a HPS quanto as UBS, está faltando muito profissional, faltando muita coisa, faltando dinheiro, né, gente? Mas, com certeza, vou levar isso para a Secretaria de Saúde, lá para a Secretaria de Governo, vamos conversar assim, porque, de fato, a gente tem recebido muita coisa do HPS. Inclusive, ontem, a gente, durante a sessão, né, teve a moção de aplauso do vereador para os trabalhadores da Santa Casa, que na sua fala você até estendeu a todos os trabalhadores da saúde, né? Mas também deixar aqui o nosso reconhecimento aos trabalhadores lá do HPS, que a gente sabe que muitas vezes fazem milagres, né? Porque falta de fato muita coisa, e também deixar um alerta aí, não só para a prefeitura, mas para os nossos deputados também da região, que façam emendas boas para o HPS, porque está precisando muito, pelo que eu fiquei sabendo, chegam pouquíssimas emendas para o HPS, então a gente precisa, viu, deputados aí,
de recursos para o nosso HPS, que atende tanta gente aí todo dia. E sobre os fiscais, Pardal, de fato, conversei com a Aline esses dias sobre essa questão, né, dos fiscais, de alguns aposentando, de alguns servidores lá da SESMAUR, e, de fato, ela também está preocupada com isso, pensando nessa questão do concurso. Acho que em breve a gente terá novidades aí, vamos torcer, porque, de fato, os fiscais não estão dando conta de fiscalizar. Todo mundo aqui deve estar recebendo, o pessoal fala assim, mandei lá no telefone da fiscalização e não chega ninguém para fiscalizar e tudo, mas porque, de fato, tem pouca gente, não tem condição, uma cidade grande dessa, ter poucos fiscais, né? Mas vamos levar isso aí para o governo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador João Wagner. Desde o início do período legislativo, do primeiro período legislativo, que a gente vem colocando a questão aqui da falta de funcionários, não só na saúde, mas em toda a prefeitura, em todo o Poder Executivo Municipal. Tiago Bonecão colocou aqui a questão das secretarias operacionais, Secretaria de Obras, DELURB, IMPAV, CETRA. Então, já passou da hora da prefeitura equalizar, ver o que é mais viável, se é manter os cargos gerenciais de alto salário e de fazer uma contratação de pessoas operacionais na linha de frente. Então, já fica aqui a ideia de fazer uma equipe técnica, de um estudo técnico, de estar equalizando esse concurso. Passou da hora de fazer concurso de grande escala no município. A gente tem que equalizar o orçamento, a lei de orçamento, o PPA vai ser feito agora aqui, é um momento para a gente estar colocando isso na lei orçamentária, para que a prefeitura pense num grande concurso. Peço prorrogação, presidente. Prorrogado. É impossível você limpar todas as bocas de lobo de Juiz de Fora com a equipe de 6 homens. É impossível você fazer capina em 440 bairros em Juiz de Fora com a equipe de 180 pessoas. É impossível você podar todas as árvores de todos os bairros do centro da cidade com 2 equipes de poda de árvores, sem equipamento e sem pessoal. Então já passou da hora, Juiz de Fora cresceu e a prefeitura não cresceu. Então está na hora de equalizar, está na hora de fazer um estudo técnico, financeiro, para a gente fazer um concurso que realmente venha atender às necessidades de zeladoria da cidade. Obrigado, presidente. Pela ordem, vereador Nilton Militão. Senhor presidente, o vereador André Luiz teve que ter uma saída com uma certa urgência, pediu para justificar para Vossa Excelência os pares que ele teve que sair com urgência e ficou em possibilidade de pedir a sua saída. Está justificado a saída em caráter de emergência do vereador André Luiz. Agora nós vamos para o projeto número 2, primeira discussão, processo 6983/2013, que dispõe sobre a alteração da Lei 6.910, de 1986, quanto aos limites da unidade territorial 14, bem como a inserção de zoneamento de uso e ocupação do solo na área objeto deste dispositivo legal. Proposição, projeto de lei complementar 22/2020, autoria do vereador Pardal. Parecer já lidos, quórum maioria absoluta. Observação, vista vereadores Pardal, vereador Zé Márcio. O projeto encontra-se em discussão. Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, eu peço a palavra. Com a palavra, vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, eu peço vista do processo sem discussão a pedido do autor. Solicitação de vista do vereador Wagner de Oliveira encontra-se em votação. Senhores vereadores e as senhoras vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovada. Vamos agora para o número 3, é uma representação. Processo 9019/2021, solicita que se apresente junto à 20ª Promotoria de Justiça, Promotoria de Defesa dos Direitos dos Idosos, com o objetivo de acolher e prover o atendimento das demandas aprovadas pela Câmara Sênior no biênio 2018-2019, proposição representação 72/2021, autoria do vereador Juraci Schaefer, pareceres comissão de legislação pela legalidade 3,
Quórum, maioria simples, observação, leitura dos pareceres. Senhor presidente, primeiro parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação é o parecer do vereador Newton Militão. A matéria afeta a competência dessa comissão, pelo que analisado o teor da proposição, especialmente dentro do que prescreve o artigo 175 do regimento interno desta Casa. Observa-se que a representação é a modalidade adequada para a finalidade almejada. Quanto ao mérito, também se apresenta de grande importância, pois solicitações do Ministério Público quanto a demandas aprovadas pela Câmara Sênior no biênio 18-19, relevando-se medidas à defesa dos interesses dos idosos do município. De igual forma, a pretensão esposada na proposição é legal e constitucional, razão pela qual não vislumbramos qualquer impedimento no sentido de que a mesma prossiga com sua regular tramitação regimental até o plenário. Parecer do vereador Newton Militão. Segundo parecer é do vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho, o popular Pardal. Assim, não vislumbro qualquer irregularidade na representação em tela, considerando-a legal e constitucional, razão pela qual pode tramitar formalmente até o plenário. Terceiro parecer, senhor presidente, agora da vereadora Cida Oliveira, que segue a mesma linha e tem a seguinte conclusão: portanto, manifestamos pela legalidade e constitucionalidade da representação, liberando para os demais trâmites desta Câmara. Senhor presidente, lidos todos os pareceres. Pela ordem, eu peço a palavra e solicito que o vereador Zé Márcio Garotinho que assuma os trabalhos para que eu possa fazer aqui uma explicação sobre essa representação. Concedida a palavra ao vereador presidente Juraci Schaefer. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, telespectadores da JF-TV Câmara, que alegria de estar nesse púlpito aqui. Saudade da gente poder subir nesse espaço que é tão representativo do parlamento. Essa representação, o vereador Julinho Rossignoli não está presente hoje, já com sua ausência justificada. Trata-se da Câmara Sênior. Inclusive, vereador João Wagner, Vossa Excelência também que faz parte da comissão, vereador Wagner Oliveira, que já fez parte, é das gestões de longa permanência. As adequações que têm que ser feitas. Nós não podemos pensar em depósito de pessoas idosas. Nós estamos falando da dignidade da pessoa humana, do que representa o legado, a história, a construção de vida dessas pessoas para a nossa sociedade. Temos o privilégio de vivermos numa cidade que, mesmo com todas as dificuldades, temos uma qualidade de vida boa. E a expectativa de vida e a longevidade também. Temos uma expectativa maior do que muitas cidades. Nesse diapasão, muitas pessoas vêm para Juiz de Fora para morar aqui pelo clima ameno, por ser uma cidade que não é violenta, e a nossa população idosa corresponde a quase 16% a 17% da população, na ordem de 90 a 100 mil idosos. Eu falo população idosa, eu estou falando de 60 praticamente a 75, de 75 a 90 já é considerado anciãos.
e depois de 90, aí sim que se fala, infelizmente, que muitas pessoas pensam de forma pejorativa de pessoas velhas. É uma classificação que é feita pela Organização Mundial de Saúde. Às vezes, sempre tem uma conotação muito depreciativa. E nós, em Juiz de Fora, temos, sim, que valorizar o legado e a história de toda a nossa população idosa. E eu quero aqui saudar e cumprimentar a nossa Comissão Permanente da Pessoa Idosa, o quanto que ela é ativa, historicamente falando, em todas as gestões de todos os presidentes, desde que ela foi instituída. Eu tive a oportunidade, junto do vereador Wagner de Oliveira, nós fizemos parte nos 2 últimos anos, o vereador Wagner parece que já tinha participado em outros, e aqui eu acho que os veteranos já participaram, mas agora nós estamos aqui com o vereador Tiago Bonecão, o vereador João Wagner, vereador Julinho Rossignoli, vereador Nilton Militão, nessa comissão. Essa semana passada, dia 15 de junho, nós tivemos um encontro relacionado ao Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. Chamamos aqui de um mês de celebração que já tínhamos tido da Semana da Pessoa Idosa, de 6 a 10 de maio, e fizemos aqui uma reunião, uma audiência pública muito bacana. Hoje a capa da Tribuna de Minas fala da violência contra a pessoa idosa. Principalmente, senhor presidente, em relação aos empréstimos consignados. E quando estávamos aqui debatendo aquela discussão do mês violeta, a delegada Patrícia falava que a violência contra a pessoa idosa, às vezes, na maioria das vezes, vem do próprio lar, das próprias pessoas, do convívio do dia a dia. Não justifica que uma pessoa vá para um abrigo, para uma instituição de longa permanência, e que não tenham condições para ficar. Hoje, nós temos que, essa Casa Legislativa pede a fiscalização, mas nós também temos que propiciar essas condições. Essas instituições estão passando por muitas dificuldades. Não só, já que é uma crise generalizada, as doações diminuíram. Os recursos advindos do poder público sempre são muito escassos e sempre são pequenos. Então eu peço aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras que possamos olhar as questões orçamentárias, porque às vezes nós fazemos uma discussão e um debate que gostamos das pessoas idosas, como vamos vereador Sargento Melo, quando vamos olhar o orçamento, consta R$70 mil. Isso é amar as pessoas? É gostar? É valorizar? Um orçamento de 2,5 bilhões, você ter R$70 mil para cuidar de uma população idosa de 100 mil pessoas? Então nós não podemos admitir esse tipo de atitude, porque senão ela fica uma atitude demagógica. Temos que colocar no orçamento, como nós vamos colocar, inclusive, vereador doutor Antônio Aguiar, nas comissões, e como que as comissões dessa casa têm feito um trabalho incessante, contínuo, todas sem exceção. Então eu quero aqui dizer que essa representação não tem somente o caráter dessa fiscalização persecutória, de você perseguir as instituições e dificultar as suas ações, mas mostrar, desnudar uma situação que é vigente, que é real, de que precisamos aportar recursos públicos para cuidar da nossa população idosa. E essa Casa Legislativa, como função principal de legislar, de fiscalizar e
de também planejar, aí eu peço a atenção dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras, nós estamos discutindo o nosso PPA, e tivemos essa semana o PPA popular apresentado pela Secretaria de Planejamento, e o vereador João Wagner Antoniol, que é presidente da comissão, com a vereadora Laís. Mais quem da comissão, vereador João Wagner? Vereador Cátia Franco, vereador Bejaninho. Nós vamos fazer essa audiência pública, porque temos que dar voz e vez à Câmara Sênior, porque essa Câmara Sênior, ela é instituída, ela representa o Poder Legislativo. Nós não podemos aqui ficar brincando com as pessoas. Se eu me proponho, inclusive como presidente dessa casa, o vereador Pardal, que foi presidente, e as mesmas diretoras anteriores, de você criar a Câmara Sênior, e eles discutem, eles planejam, aprovam suas leis e não são cumpridas, é muito ruim. Isso, além do demérito, é como se você tivesse um faz de conta. E a casa não pode dar esse mau exemplo. Nós aqui estamos no Parlamento Jovem, hoje, representando 118 municípios. Juiz de Fora é a cidade de referência. E temos uma escola legislativa forte. E a Câmara Sênior, ela é muito importante. Então, nós estamos fazendo essa fala dessa representação, que não é a representação do vereador Juraci Schaefer, da presidência, é da Comissão Permanente da Pessoa Idosa, para que não só nós vamos aprová-la, mas um olhar carinhoso, um olhar também de reflexão das condições da nossa população idosa. Conversando com a prefeita Margarida, inclusive questionei muito a mudança em relação ao status que foi dado e retirado da gerência do idoso. Depois, conversando com a secretária Ana Pimentel, ela falou que é uma visão de intersetorialidade, é uma visão ampliada, mas eu particularmente acho que deveríamos ter uma secretaria, haja vista que a nossa população idosa, além de aumentar, ela é muito significativa. Mas dentro daquela aprovação que nós fizemos aqui, foi extinta a gerência e foi criado um departamento com atribuições dentro desse pensamento da intersetorialidade. Mas eu vejo que não podemos perder esse horizonte, inclusive no planejamento do PPA já para os 4 próximos anos. Vamos discutir a LDO, vamos discutir a lei orçamentária, aportar recursos e pedir que a nossa prefeita, é óbvio que ela tem essa sensibilidade, de trabalharmos muito para fazer com que o legado, a história e a luta que foi construída por essa população idosa possa ser reconhecida na cidade, que é uma referência. É a 3ª maior população idosa do Brasil, a cidade de Juiz de Fora. Não é uma coisa pequena. Significa que nós temos condições, inclusive, de ser referência, criando interatividade, a inclusão digital, os nossos centros de convivência, palestras, orientações. Eu acho que podemos contribuir muito, é o que eu tinha a dizer. Eu queria dizer da saudade de vir aqui nesse púlpito e de fazer essa manifestação, vereadora Laís Perruti, porque eu vejo o trabalho aqui, não está presente o vereador Julinho e da comissão toda, o quanto que nós tivemos, inclusive no período legislativo passado, uma discussão, mas todos imbuídos do espírito público de fazer o melhor para a nossa população idosa aqui. Eu agradeço a atenção dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras e também dos telespectadores da JF TV Câmara. Muito obrigado. Parabéns, vereador presidente Juraci Schaefer, pela apresentação da representação e por sua defesa.
A representação está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Retorna ao comando dessa reunião, vereador presidente Juracy Schaefer. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, em primeiro lugar, parabenizar Vossa Excelência. Acho que é importantíssima essa questão de observação, principalmente da condição de tratamento dos idosos. Parabéns, eu acho que é importante aprimorar realmente a fiscalização, ter planejamento, inclusive, dessas instituições. Mas eu queria aproveitar aqui os segundos que eu tenho para fazer um agradecimento a essa casa em nome do Sindicato dos Médicos e do Sindicato dos Odontologistas, porque hoje nós tivemos aquela lei que foi votada aqui no último período, no último dia do último período, que diz respeito àquela questão relacionada aos médicos e os dentistas da atenção secundária. Então, tanto o Gilson quanto o Farinelli e vários médicos e colegas que se manifestaram hoje pediram que nós transmitíssemos a essa casa esse agradecimento e também que nós tornássemos público aqui o agradecimento da categoria à administração municipal, à prefeita Margarida e ao Rogério, responsável pela Secretaria de Recursos Humanos. Corrigiu-se um erro e uma falha grotesca na carreira do servidor público em Juiz de Fora, que se viu penalizado. Se essa medida não fosse tomada, nós teríamos uma categoria de servidores públicos proibidos de aposentar, que é uma coisa impensável. Inclusive, por pareceres anteriores, que foram dados, contestados pelos sindicatos, mas que não foi levado em menor consideração, uma avaliação que não correspondia, inclusive, à realidade, ainda que nós tivéssemos um decreto federal que fizesse algum tipo de intervenção nas legislações do município. Então, agradeço a todos aqui como porta-voz, reforço esse agradecimento também à prefeita Margarida, ao Rogério, pela sensibilidade, ao vereador Juracy, que foi quem encampou essa ideia aqui em conjunto. Eu agradeço também, senhor presidente, a oportunidade de ser coautor dessa mensagem. E é isso daí. Devagarzinho nós vamos corrigindo essas coisas e a justiça passa a ser feita para quem tem o direito de usufruir dela. Muito obrigado, viu, senhor presidente? Parabenizar o vereador doutor Antônio Aguiar, essa preocupação, a luta para que o Executivo pudesse elaborar essa mensagem e depois a casa discutiu, deliberou, aprimorou, corrigiu tecnicamente, através de emenda aprovada por todos os vereadores e vereadoras, reconhece o que já na realidade deveria ter sido feito há muito tempo. Mas aí tem que parabenizar a prefeita Margarida, ao secretário Rogério, de enfrentar certas situações históricas que vão passando e que às vezes vão sendo deixadas de lado, de reconhecimento dos direitos da classe trabalhadora da nossa cidade, principalmente dos nossos servidores públicos. E isso tem sido uma prática importante do Executivo e essa casa está em consonância com essas ações, porque nós valorizamos não só os nossos profissionais de saúde, vereador doutor Antônio, mas todos os outros setores também, inclusive agora com o reconhecimento do envio da mensagem da correção salarial através do IPCA, que será apreciada por essa casa e também em sintonia com o Legislativo, nós também apresentamos aqui para os servidores da Câmara Municipal. Eu acho que reconhecer aqueles que contribuem para a gestão pública. Quero parabenizar Vossa Excelência pelo empenho, pela dedicação, ao Gilson Salomão, ao Farinelli, mas especialmente ao Executivo que teve a coragem de tomar essa iniciativa e sancionar essa lei tão importante. Eu quero aqui, vereador... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Márcio Garotinho. Depois eu passo a palavra ao vereador
João Wagner, depois vereador Melo. Senhor presidente, no dia de ontem, como é sabido, completei 59 anos. Quero agradecer muito a manifestação dos senhores no dia de ontem sobre essa data. Eu estava vindo para a reunião, mas ocorreu um acidente doméstico e eu não pude estar presente. Na vida, a gente ganha muitas coisas boas, muitos valores. A família, certamente, em primeiro lugar. Os amigos, a gente carrega para a vida inteira. E os senhores, todos os vereadores dessa casa, os colaboradores dessa casa, fazem parte da riqueza que eu ganhei na minha vida. Completei 59 com um corpinho de 30. Estou vacinado, um pouquinho mais velho e muito feliz. Obrigado, meus amigos. Nós vamos dar sequência à nossa reunião. Com a palavra, vereador João Wagner. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Bom dia, companheiros vereadores. Bom dia, nossos telespectadores da TV Câmara, os ouvintes da Rádio Câmara. Eu venho trazer aqui ao conhecimento dos vereadores e da sociedade juiz-forana, talvez seja um pouco criticado pelo não ser o momento, mas a pandemia vai passar e alguns assuntos a gente está tratando e tem que ser dado continuidade na administração municipal. Há cerca de 2 meses foi criada uma mesa de diálogo para discutir a questão do MAPRO, do Museu Mariano Procópio, até para a questão da escolha de quem vai ser o diretor ou o superintendente lá. Essa mesa foi criada por causa de uma carta enviada ao Poder Executivo por signatários da Universidade Federal questionando a forma de escolha do diretor ou superintendente do Museu Mariano Procópio. Então, hoje foi a última reunião dessa mesa, Foi a última reunião dessa mesa, onde se chegou ao consenso de uma nova legislação que vai ser encaminhada via mensagem do Poder Executivo para essa casa. E, com base nessa questão, a qual eu participei esses 2 meses, fizemos visita ao Museu Mariano Procópio. Com muita surpresa, a gente deparou com a situação que poucas pessoas sabem como está aquele museu, o estado de calamidade que encontra aquilo, e muitas vezes por falta de uma gestão, e por isso o questionamento de como está sendo feita a gestão do Museu Mariano Procópio. Então, solicitamos, no período legislativo passado, uma audiência pública, a qual será marcada para a semana que vem, onde terão aqui representantes do Museu Mariano Procópio, signatários de que colocaram em pauta o assunto. E é um assunto muito importante porque é o seguinte: dia 23 agora, o museu faz 100 anos de existência e durante esses 100 anos, tem 13 anos que o museu está fechado. O museu está fechado desde 2008, então é 13% da história do museu permanecendo fechado. Um museu que tem uma importância muito grande na história do Brasil, no contexto nacional, e encontra nessa situação. Então, é um assunto muito importante, que eu sei que, às vezes, no momento de pandemia, o pessoal pode achar que não é o momento, mas a gente tem que colocar em pauta, até para acelerar o processo de escolha de quem vai dirigir o museu nesse momento. Então, eu peço aos demais vereadores que, semana que vem, convido a participar da audiência pública, que é uma audiência muito importante. Haverá uma mudança de legislação que será discutida nessa casa. Vou passar no gabinete de cada um, falando o que foi discutido, explicando o que foi discutido nessa mesa de diálogo e sobre a mensagem do Executivo que virá para essa casa para ser discutida. Então, hoje, referente ao assunto Museu Mariano Procópio, MAPRO, é isso que eu queria passar para os senhores. Outro assunto, presidente, que eu gostaria de trazer aqui à casa é uma questão de saúde que está se protelando em Juiz de Fora e a gente precisa repensar a situação. Devido à pandemia, foi suspenso as cirurgias eletivas em Juiz de Fora. Porém, hoje nós contamos aí com um processo de vacinação já bem adiantado, a pandemia está mais amenizada. Hoje temos 290 pessoas vacinadas. Aliás,
196 pessoas vacinadas com primeira dose e 93 mil pessoas vacinadas com segunda dose, então o processo já está adiantado. A gente pede um estudo da Secretaria de Saúde para que reveja a questão das cirurgias eletivas em Juiz de Fora, tendo em vista que pacientes oncológicos, pacientes renal crônico, cardiopatas, estão evoluindo a doença por falta de fazer uma cirurgia que é considerada eletiva e que muitas vezes não é eletiva. É julgada pelo poder público, pela Secretaria de Saúde como eletiva, mas é uma cirurgia de emergência. O paciente renal crônico, quando ele evolui para hemodiálise. Isso custa muito caro para o município e custa quase que a vida do cidadão que está com essa doença. Por quê? O processo de diálise é muito agressivo ao organismo. Então, é tanto ruim economicamente quanto para a salubridade do paciente. Paciente oncológico, ele precisa de urgência na cirurgia. Não pode esperar. E tem muita gente que está esperando como se fosse cirurgia eletiva. Cirurgia oncológica não é eletiva, é de urgência. Digo com propriedade da palavra porque fui paciente oncológico. Então, a gente precisa de urgência. Eu peço encarecidamente à Secretaria de Saúde que reveja a situação da abertura das cirurgias eletivas no município, porque vários municípios já estão voltando a fazer as cirurgias eletivas. Belo Horizonte já voltou a fazer, municípios do entorno aqui com o mesmo porte já voltou a fazer, abriu a agenda de cirurgia eletiva e Juiz de Fora ainda está parado na questão dessas cirurgias. E não é pouco a demanda, porque o gabinete nosso tem sido procurado muito, principalmente por pacientes de renal crônico, que é muito grave. Porque o cidadão, quando evolui para a diálise, é o último estágio dele, antes do transplante. E o transplante, a gente sabe como que é difícil um transplante de rins por causa da questão de compatibilidade, da questão dos familiares não ter compatibilidade e achar um rim compatível, do grau de rejeição, dos remédios que tomam por causa da rejeição. Então, a gente precisa repensar a questão das cirurgias eletivas dentro de Juiz de Fora. Porque a gente não pode esperar. O Covid é sério, a pandemia é séria, mas também não pode deixar pessoas morrer na fila por uma cirurgia eletiva por causa do Covid. Hoje, no vacinômetro do município, nós temos os dados que as UTIs de Covid do SUS estão com 70% de ocupação. As UTIs privadas com 70%. As UTIs total do SUS com 80%. Então, eu acho que já é hora de pensar em liberar cirurgias eletivas. Porque tem gente morrendo com a falta dessa cirurgia no nosso município. E a demanda não é pouca. Obrigado, presidente. Obrigado aos demais vereadores. Um ótimo final de semana a todos. Parabéns, Vossa Excelência. Essa audiência pública sobre o museu, inclusive celebrando o centenário da Galeria Maria Amália. Parabéns, e quando essa presidência indicou Vossa Excelência, sabia do zelo e do cuidado com esse trabalho. Vamos fazer a audiência pública, é muito importante também esse tratamento das cirurgias que não são eletivas realmente. Isso é uma questão de vida ou morte, em muitos casos. Pela ordem, vereadora Laís Perrucci, depois vereador Militão, depois com a palavra vereador Sargento Melo Casal. Obrigada, presidente. Queria dialogar com a fala do vereador João Wagner sobre os dois assuntos que ele trouxe. Primeiro, sobre a questão do museu, também é uma grande preocupação minha enquanto historiadora. Tem 12 anos que eu moro em Juiz de Fora, então eu nunca vi esse museu aberto. Felizmente, no meu primeiro ano de faculdade, eu fiz uma visita técnica lá, então eu pude ver a riqueza que é o acervo. Aquele é um dos principais museus que existem no Brasil sobre o século XIX, eu sou uma historiadora do século XIX, então eu sei da importância que tem aquele museu, não só para a cultura mesmo, para as pessoas visitarem, mas também para a pesquisa de nós pesquisadores aí. Então, também tem essa preocupação, vamos estar junto aí na audiência, no que for preciso, também estou no conselho.
Então, estamos juntos aí sobre o museu. Sobre a questão das cirurgias eletivas, também é uma preocupação grande nossa, a gente está recebendo muita demanda sobre isso. De fato, é uma questão que a gente precisa urgente voltar, então a gente vai levar essa demanda também lá para o governo, né, para a Secretaria de Saúde. Estou aqui, o Marlon não está aqui agora, mas representando aqui. Inclusive, hoje eu estou com a minha camisa aqui, Eu Defendo o SUS, que a gente fez no nosso coletivo feminista, no coletivo Maria Maria. Então, é uma defesa nossa que a gente faz, tem muito orgulho de vestir a camisa e dizer que a gente precisa que o SUS volte com essas cirurgias eletivas aí, e como você bem observou, muitas vezes não são eletivas, né, porque num caso oncológico não é eletivo, né, eu entendo que não sou técnica, mas assim, entendo que não. Então, também é uma preocupação grande nossa sobre cirurgia eletiva, a gente também já estava batendo nessa tecla, falando sobre isso, agora ganha peso, a gente falando aqui no plenário, né, tem certeza que a gente vai ter êxito aí, necessária retorno aí dessas cirurgias, João. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador professor Newton Militão. Na mesma linha, parabenizando o vereador João Wagner, e você, Vossa Excelência, melhor dizendo, exemplificou aí nos crônicos renais, né? Mas tem outras patologias, né? Conforme Vossa Excelência relatou, inclusive oncologia, né? Eu conheço pacientes, operação de próstata, e por causa da questão, né, das vagas, a gente sabe, só em caráter de urgência, só leste, HPS, regional norte, regional sul, que são transferidas. As eletivas estão praticamente paradas. Acho que nós temos que ter alguma alternativa, sim, alguma coisa alternada, né? Doutor Antônio é técnico, porque senão a doença que não é urgência, ela vira com o passar do tempo. E aí sobrecarrega, temos que ter uma alternativa, sim. Vossa Excelência está de parabéns. Em relação ao museu, né, é um acervo cultural enorme que temos aqui no município de Juiz de Fora, que está escondido, né? Onde a população, só para comentar, senhor presidente, mais um minutinho, onde a população do país, né? Porque aqui é uma referência nacional o nosso museu, não tem acesso, né? Não está tendo. Eu acho que brilhantes discussões que Vossa Excelência colocou, importantíssimo, né? Saúde e cultura. Eu acho que nós temos que ter essa preocupação, sim, porque nessa pandemia, somente a questão da saúde, né? Nós temos que levantar pautas para que possa diminuir, minimizar o sofrimento da nossa população. Meus parabéns, mais uma vez, por Vossa Excelência ter levantado essa pauta. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, também, na mesma forma, né, parabenizar o Wagner, levantou um assunto muito importante. Obviamente, né, a pandemia, uma coisa nova, assustadora, né, fez com que a gente tivesse que mudar muitos hábitos, inclusive esses aí ligados à saúde. Mas, realmente, né, o que a gente tem percebido, né, através, inclusive, dos colegas que estão nessa linha de frente, é que as cirurgias antes eletivas, hoje, Wagner, já estão se transformando em cirurgias de emergência, né? Está mudando a característica da maioria delas. Há poucos dias me disse o seguinte: nós não temos nem mais cirurgias eletivas, né? Porque a questão que, por exemplo, uma cirurgia até mais simples, como uma catarata, a pessoa está perdendo a vista, que é um negócio seríssimo. Então, realmente, né, é um processo, a gente está aprendendo, mas é preciso que a gente busque um movimento, e as cirurgias, as abordagens na área de oncologia são importantíssimas. Nós sabemos o quanto que uma intervenção precoce nessa área, como ela pode ser curativa, e às vezes o paciente não precisar nem de tratamento adicional, e às vezes a demora vai fazer com que esse paciente tenha que submeter a quimioterapia, radioterapia e uma série de outros tratamentos. Mas é isso aí, é construir, voltar atrás, é preciso que a gente tenha essa visão. Nós temos estatísticas que estão mostrando na pandemia o aumento da gravidade dessas doenças antes sob controle, e até em outras áreas também fora da cirurgia, com aumento de mortalidade, doença cardiovascular, mas um agravamento muito grande na área de oncologia. Então, parabéns, Wagner, é isso aí. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador João Wagner. Eu quero agradecer aí a colaboração dos companheiros, né, os elogios, e ainda complementar que uma cirurgia eletiva, quando ela se torna uma cirurgia de urgência, o gasto é muito maior.
Então, quando se faz uma cirurgia eletiva, ela fica um preço para o Estado, para o município e para o poder público. A partir da hora que ela agrava e vira uma cirurgia de emergência, o custo é muito maior, chega a ser mais do dobro. O tempo de internação, o tempo de cirurgia, e isso é custeado pelo Estado. Então, é uma questão de repensar mesmo, pelas questões que a pandemia já está mais amenizada, está visto para todo mundo aí, a questão da vacinação está adiantada, né? O poder de transmissão do vírus com o andar da vacina ele vai diminuindo. Então, o que a gente precisa? Precisa repensar. Fazer a cirurgia eletiva é diminuir gastos no futuro. Obrigado. Com a palavra, vereador Sargento Melo Casal, 5 minutos, prorrogáveis por mais 5. Presidente, Vossa Excelência, cumprimento todos os demais pares, ouvintes da Rádio Câmara e telespectadores da TV Câmara. Hoje eu subo esta casa uma forma, primeiro, de apresentar um projeto de lei, o qual foi lido hoje, e também fazer tipo um manifesto positivo. Alguns vai ser negativo. Mas eu vou falar sobre sistema. A palavra sistema. Nós estamos vivendo hoje na cidade de Fora um sistema. E esse sistema é o seguinte. Eu peguei uma definição de sistema. Falo, aquilo que está ligado de modo a fazer com que alguma coisa funcione, entre aspas. Funcionar como? Eu tenho reparado algumas questões de matérias relacionadas às informações às quais chegam nas nossas mídias municipais. Quando é de interesse ideológico, se posta da maneira: se você, nobre vereador, não for do sistema, você terá uma matéria de uma forma. Se você for de outra, será de outra. Eu tive, há poucos dias, o desprazer de escutar uma entrevista com o secretário de saúde e a secretária de saúde, o estadual e a municipal. E eu questionei por que não teve uma representatividade da Casa Legislativa. Não precisava ser o vereador qual tinha questionado a perda técnica. Mas a questão era política administrativa. Então, era necessário a presença de um representante, nem que fosse o presidente da Casa Legislativa, representando a Casa Legislativa. E eles disseram que o assunto da vacina estava encerrando, que não iria mais colocar ente nenhum na discussão. E eu ontem acompanhei as matérias também a respeito, e eu percebi o sistema. O sistema é defesa daquilo que ideologicamente lhe permite alguns repórteres nessa cidade. Mas eu quero hoje vir aqui fazer a minha insatisfação com as ações que estão sendo tomadas de matérias, com tentativa de defesas técnicas nas matérias, tanto de pessoas do Legislativo, quanto algumas vezes de alguns outros setores do município, aquilo que interessa o próprio repórter. Mas nós temos que entender e mostrar para esses profissionais que a credibilidade de onde eles trabalham está em jogo. Ou querem eles fazer igual é o caso do cenário nacional, que as pessoas deixem de acreditar na mídia de Juiz de Fora? É isso que eles querem? Porque eu, sinceramente, tenho olhado algumas matérias, isso tem me trazido preocupação, e eu, inclusive, estou deixando de ler um jornal dessa cidade, porque ele não é isento. Ele tem os seus motivos de fazer defesas, aos quais eu vou mostrar a vocês aqui esses dias. Estou fazendo os levantamentos. Vou mostrar o porquê. Mas eu quero despertar a mídia de Juiz de Fora, que tomem cuidado. Se é esse caminho que querem seguir, de defesa ideológica, terão aqui uma pessoa para combatê-los. Não vou recuar.
estou iniciando um momento de uma fala para que se despertem e façam o serviço da mídia isenta em nosso município. Não direcionem, não levem para o lado da ideologia. Os seus profissionais podem ter seu posicionamento ideológico, mas aquela instituição a qual ele representa, aquele jornal a qual ele representa, tem que ser isento, participativo pela comunidade, na sua totalidade, e não somente de um lado ao qual ele acredita. O repórter tem que ter essa responsabilidade. Não são todos, mas eu sinto que é na grande maioria. Não vi ninguém comentar sobre vacinação após 18 horas. Peço prorrogação. Ninguém, como se tudo isso fosse muito fácil. A xepa, agora desculpe, a xepa. Não, gente, foi a xepa que foi vacinada 18 horas. Alguém, por favor, sabe onde mais teve xepa depois das 18 horas de fora? Os nossos motoristas de ônibus, que vários vereadores aqui tentaram pegar uma xepinha para ajudar, eles estão desde março tomando pancada dentro do ônibus lotado. Teve xepa para eles 18 horas? Eu, por favor, pede a vereadora para, quando eu estiver falando, ela se manter ali na tranquilidade. Depois ela vai ter direito de falar. Então, eu sei que dói. É difícil defender a coisa difícil. É doloroso, é na carne defender isso. Mas quer defender? Defenda. Mas não tente calar aqueles que querem falar. Olha, uma vergonha o que foi feito nesse município. Fui descobrir mais uma informação. O cidadão que foi vacinado lá, antes trabalhava lá com a prefeita, que é a secretária de governo. Publicado na Secretaria de Saúde, o engenheiro. E é isso? Tá certo? Quer defender isso? Defende. Pode pegar, defender. Mas põe a cara. Põe a cara. Porque defender coisa errada, a gente tem que ver quem é que está defendendo. Papinho de xepa? Ah, vai vir aqui para falar, não, era xepa. Ué, se era xepa, por que não trouxe transparência? Por que não falou para os outros que ia vacinar as pessoas depois das 18 horas? Pegasse aquelas classes que estavam lá precisando. Que todo mundo viu aqui várias classes pedindo, pelo amor de Deus. Os meninos dos caixas de mercado. Não poderia ter feito uma xepa para eles 18 horas, meia-noite, 2 horas da manhã? Podia, mas não. Xepa é para a companheirada. A companheirada vai ter direito de ir lá na xepinha. Uma xepinha boa, bem quentinha, cobertorzinho à noite que está frio. E agora vem com esse papo de xepa. Está achando que a gente é o quê? Vacina a companheirada? E agora vem com esse papo? Calar todo mundo aqui? Eu quero a CPI sentar esse cidadão aqui, ó. Meu amigo, como é que você teve autorização da xepinha quentinha, gostosinha de noite? Lá no lugarzinho fechadinho, escondidinho. Vem cá para nós, fala para quem que autorizou você vacinar esse horário? Engenheiro, quantas obras o senhor assinou para nós aqui no município? A repórter agora é terceirizada. Olha, vem cá, por favor, quantas matérias a senhora faz de noite? Para ter recebido uma xepinha de noite, na ponta da linha. Quantas matérias a senhora fez na ponta da linha? Tinha médico esperando para ser vacinado ainda nessa época. Pessoas ainda precisando ser vacinadas. Então, eu vejo uma resposta da secretária de governo, que agora quer responder meu pedido de informação, que é o seguinte: não podia falar onde o cara trabalha não, gente. Mas você lembra aquele que ficava vagando, trabalhando, filmando pessoas do comércio? Eu fiz um pedido de informação no nomezinho dele. Onde você trabalha, filhinho? Aí eles responderam. Ele trabalha na Secretaria de Governo, é repórter. Ele foi até exonerado agora. O que estava lá, andando aí, filmando a galera aí. Tem filmagem, vou mostrar a galera. Não fica nervosa não, é assim mesmo. Dói na carne. Dói na carne. É para doer mesmo. Esse cidadão foi até exonerado. Eles responderam onde ele trabalhava.
Mas esse pessoal da xepinha, quentinha, gostosinha, não responde não. E dói. Dói, mas tem que ouvir. Quer defender errado? Vamos defender então. Dói no couro, dói no couro. Não respondem. Um pedido de informação pode, o outro não, gente. Não, eu não posso falar onde trabalha, não. Sabe por quê? Ia ter que falar que trabalha do lado dela, quem está respondendo. Engenheiro, publicado na Secretaria de Saúde. Dói. Vai doendo. Arranca cabelo fora, mas é para falar, é para tomar. Porque passaram a vida inteira reclamando dos governos, sendo opositores, e hoje fazem a xepinha na madrugada, na escondidinha. Tá bom? Tem um projeto de lei meu, terminando, dispõe sobre divulgação com autorização diária de lista de todos os vacinados contra a Covid, sob a responsabilidade da rede pública de saúde do município de Juiz de Fora e da outra providência. Eu peço aos senhores que olhem com carinho. Tem municípios que já aplicaram. Não coloca todos os dados do cidadão, coloca só o nome. Esse município não se escondeu atrás daquela lei. Está lá mostrando quem é vacinado. Não coloca data de nascimento, não coloca nada. Mas às vezes até um CPF com alguns risquinhos. Às vezes é só o primeiro, o segundo nome, o terceiro está com risquinho. Mas você sabe se aquele cara foi vacinado. Você, se tiver essas coisas obscuras, consegue saber se ele foi ou não. Porque essa informação ela é pública. A defesa da vida é pública. Não se pode esconder atrás dessas leis para trazer para nós a obscuridade das informações. Usar uma lei para não trazer a verdade. Isso não pode ser usado, nós não podemos permitir. Eu peço que os senhores depois dêem uma olhada e a gente depois possam fazer nas comissões, adiantar esse pedido para a gente fazer a nossa relação igual Sorocaba fez, igual outras cidades estão fazendo. A transparência no município, ao qual uma vez eu critiquei Vossa Excelência sobre isso. Eu achava que essa lei era realmente tinha que ser seguida. Mas olha, o senhor estava com a razão. Nós precisamos colocar a cara e a verdade através das leis e as pessoas onde estavam registradas. Se é uma questão pública, que seja feita a transparência para todo cidadão saber quem é que está pegando a xepinha da madrugada quentinha. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Bejane Júnior. Senhor presidente, como foi bem lembrado aí pelo vereador Sargento Melo, lá atrás, nós abrimos apenas um debate aqui de apresentar que a prefeitura, que fosse apresentada essa casa pelo Executivo Municipal, uma lista para os vereadores. Na época eu até brinquei, gente, não é para a gente colocar na testa e sair andando na rua mostrando o nome de ninguém, não. Mas um dos papéis dessa casa é o papel da fiscalização, e esse deve existir. O Sargento Melo está aí com dados aí, oriundos da sua fiscalização. Falei ontem que a gente não pode virar a cara, que a gente tem que avaliar. Não sei bem qual a ferramenta a gente vai utilizar para isso, se é a CPI ou não, mas enfim, é mais para lembrar mesmo, o Sargento Melo relembrou isso ali na tribuna, de que nós já havíamos colocado isso para a população. Olha, seria importante que a Câmara tivesse esses dados, porque qualquer tipo de dúvida, a qualquer irregularidade, nós estaríamos ali já com os dados na mão, até mesmo para tranquilizar aqueles que nos procuram, porque a realidade é que estão nos indagando, estão nos procurando nas ruas, nas redes sociais. Então, enfim, era de suma importância. Agora, muita água passou debaixo da ponte, né, e nós temos que correr atrás justamente para poder ter essas informações. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, nós estamos aqui agora quase finalizando a nossa reunião e nós, conforme o artigo 51 da Lei Orgânica Municipal e o artigo 5º do Decreto-Lei número 201/67, de posse da denúncia após a oitiva da nossa competente diretoria legislativa e jurídica, com acesso a todos os vereadores e as vereadoras, conforme encaminhamento, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos documentos de denúncias relativas ao afastamento da prefeita Margarida Salomão, constando aos senhores vereadores e senhoras vereadoras sobre o recebimento das denúncias ou não. Os vereadores vou pedir ao senhor secretário que faça
a leitura, por gentileza, das denúncias dos seus pedidos. Senhor presidente, o primeiro pedido é da senhora Maria Helena Mendes Monteiro, com denúncia de fatos e pedido de afastamento da prefeita do município de Juiz de Fora, excelentíssima senhora Maria Margarida Martins Salomão. Dos fatos, são muitos os fatos que comprovam a péssima conduta, a desastrosa gestão e os incontáveis ilícitos praticados pela atual prefeita de Juiz de Fora. No entanto, aqui apresentamos o mais gritante até o presente momento, qual seja a prática de nepotismo com a nomeação da senhora Aparecida Lousada para a função pública de secretária de governo, sendo de conhecimento público notório o relacionamento conjugal entre a citada e a prefeita, incorrendo assim no crime de responsabilidade previsto no artigo 10 do artigo 4º do Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, bem como no artigo 11 da Lei 8429, de 2 de junho de 92, e em manifesta afronta ao artigo 37 da Constituição Federal 88, bem como os princípios da impessoalidade, moralidade e igualdade. Senhor presidente, vamos ler também dos pedidos. Face ao exposto, a denunciante requer: a. Que a presente denúncia seja recebida e processada nos termos que estabelece o Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, e a Lei Orgânica do Município de Juiz de Fora, artigo 51, parágrafo 2º, com a leitura integral do pedido da primeira sessão subsequente ao recebimento do presente pedido, na qual deverá ser formada a comissão processante, constituída por 5 vereadores, que emitirá o parecer, no prazo de 15 dias, a ser submetido posteriormente ao plenário, que opinará pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, podendo ainda proceder às diligências que julgar necessárias. B. Que caso prevaleça o entendimento da preponderância do Decreto-Lei 201/1967 sobre a Lei Orgânica do município de Juiz de Fora, o que desde já se repudia, requer seja elaborado parecer jurídico por advogados concursados, servidores efetivos da Câmara, acerca da presente, para que então se proceda à votação de admissibilidade do pedido pelos vereadores, conforme ocorreu com pedidos semelhantes em governos anteriores, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. C. Que seja reconhecida a prática pela prefeita dos crimes de responsabilidade descritos, onde será julgada para impor à denunciada a pena de perda de mandato, bem como inabilitação para exercer cargo público pelo prazo de 8 anos, nos termos do artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal. D. Pede-se a produção de prova documental testemunhal consistente na oitiva das pessoas eventualmente indicadas, as quais deverão ser intimadas para tal finalidade nos termos do artigo 18 da Lei 1079/50, sem prejuízo de outras provas, cuja necessidade e relevância surjam durante a instrução do feito. É afastamento imediato da prefeita Margarida Salomão da função do Executivo Municipal e celeridade no trâmite do pedido, assinado pela senhora Maria Helena Mendes Monteiro. Lido, senhor presidente. Solicito a presença dos vereadores em plenário. Vereadores que os vereadores e as vereadoras que forem favoráveis ao recebimento da denúncia, fiquem de pé. Que forem favoráveis, que forem contrários, mantenham-se como estão. A denúncia está rejeitada. Solicito ao senhor secretário que proceda à segunda denúncia. Senhor presidente, segundo o requerimento apresentado pela senhora Lucélia Vieira da Silva, denúncia de fatos e pedido de afastamento da prefeita municipal de Juiz de Fora, excelentíssima senhora Maria Margarida Martins Salomão. Dos fatos, são muitos os fatos que comprovam a péssima conduta, a desastrosa gestão
e os incontáveis ilícitos praticados pela atual prefeita de Juiz de Fora. No entanto, aqui apresentamos o mais gritante até o presente momento, qual seja o cerceamento dos direitos de ir e vir ao trabalho, violando flagrantemente a Constituição Federal 1988, artigos 5º, incisos 13, 15 e parágrafo 6º, caput, sobretudo diante da absurda e desumana determinação por meio do decreto número 14.400, publicado em 15 de 3 de 2021, da suspensão da circulação de ônibus entre 20 horas e 5 horas, a partir do dia 16 de 3 de 2021. Dos pedidos, face ao exposto, a denunciante requer: a. que a presente denúncia seja recebida e processada nos termos que estabelece o Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, e a Lei Orgânica do Município de Juiz de Fora, artigo 51, parágrafo 2º, com a leitura integral do pedido na primeira sessão subsequente ao recebimento do presente pedido, na qual deverá ser formada a comissão processante, constituída por 5 vereadores, que emitirá o parecer no prazo de 15 dias, a ser submetido posteriormente ao plenário, que opinará pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, podendo ainda proceder às diligências que julgar necessárias. B. Que seja reconhecida a prática pela prefeita dos crimes de responsabilidade descritos, onde será julgada para impor à denunciada a pena de perda do mandato, bem como inabilitação para exercer cargo público, pelo prazo de 8 anos, nos termos do artigo 52, parágrafo único da Constituição. C. Pede-se a produção de prova documental ou testemunhal consistente na oitiva das pessoas ao final indicadas, as quais deverão ser intimadas para tal finalidade, nos termos do artigo 18 da Lei 1079 de 50, sem prejuízo de outras provas cuja necessidade e relevância surjam durante a instrução do feito. C. Afastamento imediato da prefeita Margarida Salomão da função do Executivo Municipal e celeridade no trâmite do presente pedido. Lido, senhor presidente. Eu quero aqui registrar a manifestação do voto favorável à denúncia na primeira votação do vereador Sargento Melo Casal. Peço à nossa Karina que faça o registro em ata. E a primeira denúncia não foi recebida, agora nós colocaremos a segunda denúncia em votação. Os senhores e as senhoras vereadoras que forem favoráveis ao recebimento, que fiquem de pé. Os vereadores que forem contrários ao recebimento, que se mantenham sentados. Então, a favor do recebimento, o vereador Sargento Melo Casal e os vereadores... então, a denúncia não foi recebida. Nós estamos aqui encerrando a nossa segunda reunião ordinária do 6º período legislativo. Agradeço aos senhores vereadores, senhoras vereadoras e aos telespectadores da JF TV Câmara, anunciando que segunda-feira, às 15 horas, teremos audiência pública sobre a discussão de conscientização da violência contra os idosos. Na terça-feira, discussão a respeito do licenciamento e implantação de um aterro controlado de resíduos de construção civil em Juiz de Fora, e depois anunciaremos as outras audiências públicas. Agradeço a atenção dos nossos telespectadores. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Vereadores e vereadoras estão autorizados a fazerem as viagens, se for necessário, sempre resguardando as cautelas com as questões sanitárias.